Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 6. Diga assim comigo: a obra de Deus não pode parar. Diga para o irmão assim: meu irmão, você não pode parar. Você não pode parar. Você é obra de Deus, e obra de Deus não pode parar. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: a obra não pode parar. Todos encontraram Neemias? Olha que imagem bonita. Olha só. Bonito, muito bonito. Neemias 6, a obra de Deus não pode parar. Vamos ler então o texto bíblico? Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Irmãos, o livro de Neemias, ele é extraordinário. Eu diria que Neemias, ele é o livro da administração. Porque se nós queremos aprender a administração, é só ler e estudar o livro de Neemias. O livro de Neemias nos ensina como administrar. O livro de Neemias é tão profundo, tantas verdades bíblicas, que eu me encanto com a leitura de Neemias. No ano 586 a.C., Jerusalém, ela foi invadida pelos babilônicos. A palavra do Senhor diz que Nabucodonosor II, ele invade Jerusalém, leva o povo para o exílio, leva eles para a Babilônia. O templo é destruído, as peças do templo do Senhor são saqueadas, as peças sagradas, as portas do templo são queimadas a fogo, e os muros da cidade foram derrubados. Jerusalém ficou destruída. Foi a primeira destruição de Jerusalém. E décadas depois, irmãos, alguns judeus voltaram para Jerusalém, voltaram para a sua terra, voltaram para Israel. Mas quando eles chegam, havia um caos estabelecido, não havia segurança, não havia paz, os muros estavam destruídos, as portas do templo queimadas, não havia culto, não havia adoração, não havia governo, não havia nada, havia um caos estabelecido. E então Deus levanta quem? Deus levanta um copeiro, Deus levanta Neemias. E quando Neemias toma conhecimento, lá no capítulo 1, ele toma conhecimento da situação em que estava a sua terra, da situação em que estava Jerusalém. Ele diz que ele entra num processo ali de desespero. Ele então entra em jejum, em oração, porque a notícia era muito desoladora. E então ele se põe na brecha para fazer alguma coisa. E hoje Deus também tem levantado homens e mulheres que têm se colocado na brecha para fazer alguma coisa na obra de Deus. Os muros representavam para uma cidade o quê? Proteção, identidade, dignidade do povo. Era isso que aquele muro representava. Aqui nós temos uma imagem simbólica, da reconstrução dos muros ali de
reconstruiu os muros, ele não estava apenas levantando pedras, como nós podemos ver nessa imagem, mas ele estava restaurando a honra do povo de Deus. Não era apenas pedras, não era apenas tijolo, era a restauração da honra, era a restauração da dignidade de um povo. Existe algo, igreja, que nós precisamos entender no reino de Deus. Quando Deus levanta alguém para reconstruir, presta atenção, o inferno se levanta para tentar parar. Quando Deus levanta alguém para construir, quando Deus levanta alguém para edificar, o inferno se levanta para tentar parar. Toda vez que Deus começa uma obra, o inimigo começa uma guerra. Todas as vezes que Deus começa algo novo, o inferno se levanta para impedir. 2026 é o ano do renovo, é o ano em que nós estamos buscando renovo em todas as nossas áreas, em toda a nossa vida, na igreja como um todo. E não pensa que o inimigo vai ficar quietinho, não, ele vai fazer de tudo, ele se enfurece quando a igreja se levanta e a igreja se põe na brecha. Quando a igreja se põe na brecha, a igreja está travando uma batalha, uma guerra espiritual. Porque o inimigo não quer que a igreja avance, não quer que a igreja se levante. E não foi diferente com Neemias. E não foi diferente com alguns grandes homens de Deus. Foi assim com Moisés. Quando Moisés se levanta, quando Moisés se apresenta ao povo como libertador em Israel, o inimigo se levantou contra Moisés. E quem foi que se levantou contra Moisés? Não foram os egípcios, mas foram o próprio povo, foram os hebreus. O hebreu chegou em Moisés e falou assim para ele: e aí, você vai me matar também, como você matou o egípcio e enterrou ele na areia? Quando Davi foi levantado como rei, Davi enfrentou uma guerra. A primeira guerra de Davi não foi contra os inimigos, não foi contra filisteus. A primeira batalha de Davi foi dentro de Israel. Foi com o próprio Saul, foi com o seu próprio povo. Queridos, não foi diferente com Jesus. Jesus trazendo salvação ao mundo, Satanás se contra. E quem eram os inimigos de Jesus? Seu próprio povo. Seu próprio povo. Jesus mesmo disse: olha, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não é diferente hoje, igreja. Quando Deus começa a restaurar uma família, o inimigo tenta gerar divisão dentro dela. Quando Deus começa a levantar o ministério, o inimigo tenta trazer desânimo dentro daqueles que compõem o ministério. Quando Deus começa a usar alguém, o inimigo tenta criar distrações. Presta atenção, nem sempre o inimigo virá armado contra você, nem sempre ele vai apresentar armas, mas ele vem com distrações. E distrações é uma arma perigosa do diabo. Distrações têm afastado muita gente do propósito. A distração tem afastado muita gente da igreja. E nós nunca vivemos uma geração com tanta distração, irmãos, quanto nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. É muita distração. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10:36. Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Neemias pediu permissão ao rei. Ele pediu cartas para ir reconstruir os muros da sua terra. Quem eram os inimigos de Neemias? Não eram os babilônicos, não eram os estrangeiros. O próprio inimigo se levantou dentro de Israel. A Bíblia fala de Sambalate
E a Bíblia fala de Tobias. Igreja, a cidade estava destruída, o povo estava envergonhado, a nação parecia acabada. Mas presta atenção, Deus levantou um homem com um propósito e uma visão, amém? Deus levantou um homem com um propósito e com uma visão. Deus não levanta homem se ele não dá um propósito e uma visão. Presta atenção, primeiro Deus deu a visão a Neemias. Qual foi a visão? Jerusalém está destruída, Jerusalém está desolada, Jerusalém está envergonhada. E então Deus levanta Neemias com um propósito. Neemias, eu vou te usar para reconstruir nesses dias. Deus está levantando homens e mulheres para reconstruir. Amém, igreja? E quando a obra estava quase terminada, o inimigo chega e faz um convite. Não eram de fora, mas eram de dentro. Não foi um ataque. Eles não sofreram um ataque. Presta atenção, porque isso é muito sério. Foi um convite. Cuidado com os convites. Convite é perigoso. Convidaram Neemias. Irmãos, presta atenção nisso. Muitas vezes a distração, ela é mais perigosa do que a perseguição. Neemias, ele respondeu a Sambalate, e eu admiro essa resposta de Neemias, que isso aqui é o forte da mensagem. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Eu não posso sair do meu posto. Igreja, a obra não pode parar, amém? Porque a obra é grande demais para ser interrompida. E a obra que continua é a obra aonde os homens de posição e as mulheres de posição, elas não descem. E não se distraem. Não se deixam levar por convites. Neemias 6,3: estou fazendo uma grande obra. A palavra hebraica que é kadol significa algo importante, algo significativo, algo de grande valor. Neemias sabia que aquilo não era apenas levantar pedras, como eu disse, não era apenas levantar um muro, mas era restaurar Jerusalém, era restaurar a dignidade do povo, era restaurar a honra do nome de Deus, o Deus de Israel. Cada pedra, irmãos, colocada naquele muro tinha um significado e dizia: Jerusalém não acabou. Jerusalém não acabou. O povo de Deus não foi destruído. O povo de Deus não está destruída. Neemias estava dizendo: a promessa que Deus fez a Abraão não morreu, ela continua viva. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la. Deus não começa a obra e deixa pela metade. A obra que Deus começa, Ele completa. Amém, igreja? Ele termina. Irmãos, agora pensem comigo, igreja. Se Deus começou a boa obra na sua vida, quem poderá pará-la? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Se foi Deus que começou a reconstrução da sua família, se foi Deus que começou a restauração da sua fé, quem poderá impedir o que Deus começou na sua vida? Ninguém. Quem pode impedir aquilo que Deus decidiu fazer? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Diga comigo, a obra não pode parar. A obra não vai parar, igreja. Amém? A obra não pode parar, porque existem inimigos que querem nos destruir, que
cuidado, o maior perigo na obra é a distração. Primeiro o inimigo distrai você. Primeiro o inimigo te tira da posição que Deus te colocou. E devagar o inimigo vai te afastando do ciclo da proteção de Deus, para depois te dar uma cacetada. Distração é o perigo. Neemias 2, versículo 2. Vem, encontremo-nos no vale de Ono. Ou Ono. Irmãos, parecia um convite tão simples. Mas esse convite escondia uma armadilha. A intenção era muito clara. Qual era a intenção do inimigo? Tirar Neemias do lugar onde Deus o colocou. O diabo trabalha para tirar você do lugar onde Deus te colocou. O diabo trabalha intensamente para tirar você de onde Deus te colocou. E espiritualmente, a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus te colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? O diabo trabalha para tirar você. Tá? Satanás trabalha para tirar de você do lugar aonde Deus colocou você, e você está dando fruto, aonde você está fazendo com que a obra de Deus rompa. Não pensa você, o diabo não está preocupado comigo, porque eu sou tão pequeno que ele não vai querer. Ele vai querer tirar você, porque tirando você, ele desestabiliza. Ele desestabiliza tudo, igreja. E ele sabe disso, e então ele entra com a distração. O inimigo sabia que se Neemias descesse do muro, a obra pararia. Quando ele não consegue destruir sua fé, ele vai tentar distrair você. E aqui entra o perigo da distração. Sansão tinha um chamado, tinha um propósito. Mas Sansão se distraiu. Com quem Sansão se distraiu? Com as mulheres. Vigia, irmãos. Isso é um perigo. A mulher é bênção na nossa vida, aquela que nós somos casados com ela, mas fora disso, irmão, é armadilha, é perigo. Sai fora, chuta que é laço. Sansão se distraiu com Dalila. Qual foi o fim dele, irmãos? Morreu. Pedro tirou os olhos de Jesus. O que aconteceu com Pedro? Afundou. Se distraiu com o vento, se distraiu com o mar revolto. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você que está me ouvindo. Quantas pessoas começaram bem, mas pararam no meio do caminho? Quantas pessoas talvez você conhece que começaram bem, mas terminaram mal? A Bíblia está cheia de exemplos de homens assim. Saul é um deles. Começou bem, mas Saul terminou mal, Cleomar. Saul terminou mal. Terminou morto. Terminou fora do propósito de Deus. Começaram na fé. Começaram no ministério. Começaram dentro do propósito. Começaram cheios de paixão por Deus. Mas em algum momento eles desceram do muro. Irmão, não desça do muro por nada. Eu sei que isso é meio paradoxo, né? Que a gente não deve estar em cima do muro. Mas nesse caso aqui, permaneça no muro. Em algum momento, eles desceram. E quando eles desceram, o que aconteceu com eles? A obra deles parou. A obra deles cessou.
Hoje Deus levanta uma igreja que diz: eu não vou descer. Hoje Deus está levantando uma geração que está dizendo: eu não vou descer, eu não posso descer, estou edificando uma grande obra. Terceiro lugar, a obra não pode parar. Por que que a obra não pode parar? Porque Deus ainda não terminou. Amém, amados? Deus ainda não terminou. Neemias 6:4. 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, irmãos, presta atenção. O inimigo é insistente, o inimigo não desiste. Enquanto você estiver de pé, enquanto você estiver na brecha, enquanto você estiver no muro, o inimigo vai insistir para você descer. Neemias está dizendo aqui, olha, 4 vezes eu recebi a mesma mensagem. O inimigo insistiu, mas Neemias também insistiu. E qual foi a insistência de Neemias? Eu não vou descer enquanto não terminar o que Deus me deu para fazer. Eu não vou descer, eu vou permanecer no muro. Eu não vou descer. Irmãos, conta-se que em uma construção antiga de muralhas, os trabalhadores ficavam no topo do muro colocando pedra sobre pedra. E enquanto eles estavam em cima do muro, eles tinham visão da cidade, do trabalho e do progresso. Mas quando alguém descia do muro, 2 coisas aconteciam. Primeiro, ele parava de trabalhar. Segundo, ele perdia a visão da construção. Irmãos, na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós não podemos dar tempo, nós não podemos descer, nós não podemos nos distrair. Nós temos que permanecer firme aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos chamou, amém? Para executar o seu projeto. Nós não podemos perder a visão da obra. Quando alguém desce do muro da oração, quando alguém desce do muro da fé, quando alguém desce do muro da santidade, ele para de construir, ele perde a visão do que Deus está. Não desça do muro da oração, não desça do muro da santidade, não desça do muro da fé. Aqueles que descem, param de construir, perdem a visão do propósito, perdem a visão do chamado. Então eu pergunto, olha aqui para mim, presta atenção. Vale a pena descer do muro e perder aquilo que Deus está construindo? Vale a pena trocar o propósito por uma distração? Será que vale a pena trocar o casamento por uma aventura amorosa ou por algumas noites de prazer? Vale a pena abandonar o ministério que Deus te deu por coisas deste mundo, ou por coisas pessoais, ou por picuinhas? Será que vale a pena? Vale a pena abandonar aquilo que Deus começou? A resposta da igreja, assim como a minha resposta, precisa ser a mesma de Neemias. Qual foi a resposta de Neemias? Estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Estou fazendo uma grande obra e eu não vou me distrair com o convite do inimigo. Eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair. Eu não vou cair na armadilha do inimigo. Vou ficar aqui. Deus me colocou para colocar pedra sobre pedra até concluir a obra. Lá no versículo 15 diz que o muro foi edificado em 52 dias. Sabe por quê, irmãos? O muro foi edificado em 52 dias porque Neemias decidiu não descer do muro. Essa igreja foi construída
praticamente paredes e teto e cobertura e piso em 52 dias. Sabe por que nós conseguimos esse grande feito? Porque na época os irmãos decidiram: nós não vamos descer enquanto a igreja não estiver pronta. E eles não desceram. Nem a tempestade nos parou. A tempestade derrubou o que nós tínhamos feito. Nós levantamos a cabeça, no outro dia começamos a reconstruir de novo. Hoje Deus também está construindo algo. Quantos creem nisso? Que Deus está construindo algo na sua família, Deus está construindo algo na sua vida, Deus está construindo algo poderoso na terra, que é a sua igreja, que é o seu propósito. Então Ele está construindo algo na sua vida, na sua família, no seu ministério. E o inimigo quer que você pare, mas você está dizendo: eu não vou parar, porque eu não posso descer. Eu decidi, eu não vou descer. Eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar, mas eu não vou descer. Hoje o Espírito Santo levanta a igreja, uma igreja que ela entende que ela não pode parar, uma igreja que ela sabe que ela não vai parar, ela vai viver o propósito, ela vai alcançar o propósito de Deus. Queridos, talvez, eu não sei, mas talvez você chegou hoje aqui cansado, desanimado, talvez você pensou em desistir. Mas quer saber, eu estou pensando em desistir do meu casamento, estou pensando em desistir do meu trabalho, desistir da minha igreja, desistir do meu chamado. Eu estou pensando até em desistir do meu talento. Eu acho que eu nem sirvo, não. Eu estou pensando em parar. Talvez o inimigo falou na sua mente assim: olha, ei, psiu, não vale a pena continuar. Talvez o inimigo chegou na sua mente e falou assim: ei, psiu, isso é um barco furado, vai afundar, você vai afundar junto. Mas Deus manda te dizer que foi Ele quem te chamou, e Ele te diz: não desça do muro, não dê ouvido aos sambalates, não dê ouvido ao inimigo, não desça do muro, não pare de orar, não pare de crer, não pare de servir, não pare de adorar. Aleluia, igreja. Eu vou repetir: não pare de orar, não pare de ler, não pare de servir, não pare de crer, não pare de adorar. Aleluia. Pois Deus chamou para isso. Quem permanece no muro verá a obra concluída. Quem permanece no muro vai ver Deus terminar a obra. Amém, igreja? Se essa palavra está falando com você hoje, ou falou fortemente com você hoje, eu queria que você ficasse de pé agora. Fique de pé, vamos ficar em pé. E que você, diante de Deus agora, você possa dizer, e você possa levantar a sua mão direita aos céus e dizer assim: Senhor, diga comigo: Senhor, eu não vou descer do muro. Senhor, fortalece as minhas mãos, fortalece os meus joelhos, fortalece, ó Deus, porque eu, Senhor, estou decidido, eu não vou descer do muro. Diga comigo: porque a obra não pode parar. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Os irmãos podem se assentar. Se você é daqueles que decidiu não descer do muro, porque estão edificando uma obra para Deus, mais uma vez eu quero dizer para você:
Só aqueles que decidiram não descer do muro. Aplauda o Senhor bem forte e dê um glória a Deus. E dê um glória a Deus. Só aqueles que decidiram. Só aqueles que decidiram. Eu não vou descer. Não se deixe ser distraído. Não se deixe. O inimigo vem sutil. O inimigo vem sutil. Ele não vai puxar uma espada para você, mas ele vai te fazer. Ei, o inimigo vai te fazer um convite. Convite tentador. Cuidado com as armadilhas do inimigo. Ele tentou dissuadir Neemias. Desce. Vamos ao vale de On. Vamos lá, vamos conversar. Ei, conversa só com Deus. Tem esse negócio de conversar com o inimigo, não. Tem esse negócio de fazer reunião com o inimigo, não. Neemias sabia de uma coisa: quem me chamou foi Deus, quem abriu as portas foi Deus, quem liberou as cartas não foi o rei, foi Deus. Quem me deu condições para vir para Jerusalém foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez. Ei, quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. E Ele te chamou para uma grande obra. Ele te chamou para uma grande obra. Ele te chamou para a grande obra. Vai ter inveja, vai. Inimigos vão se levantar, vai. Pessoas próximas de você vão se levantar, vão. De dentro da sua casa pode se levantar, pode, e até vão, mas não desça. Não desça, não desça, não desça. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Não desça. Não se distraia, não se distraia, permaneça no propósito, permaneça firme, porque quem te chamou é fiel, e o que te chamou é o mesmo quem te capacita, é o mesmo que te dá as condições necessárias para edificar esta obra, aleluias, aleluias. Você é uma ferramenta especial na reconstrução de muros. Ele te chamou. Se você, daqueles que não descem do muro, estão edificando uma grande obra para Deus, diga: eis-me aqui, Senhor. Não pare, não pare, não pare.